O episódio começa com um homem em uma carruagem passando por um campo verde cercado por montanhas. Desconhecido para o homem, havia goblins espreitando nas montanhas esperando o momento certo de atacar. Um goblin faz sinal para que os outros comecem o ataque e eles começam a se agrupar em direção ao homem. Ele estava à beira de ser atacado quando uma flecha atinge o goblin mais próximo e os outros goblins começam a cair em número à medida que são abatidos pelos guerreiros que chegaram ao local em grande quantidade, e assim salvando o homem. De volta ao país, um garoto faminto, o protagonista, é visto se fazendo passar por um guarda na entrada de um castelo. Nesse momento, os guerreiros passam à sua frente discutindo como conseguiram subir de nível e ganhar mais recompensas por causa do grande número de goblins que conseguiram derrotar. Ele não foi abençoado com habilidades adequadas para lutar contra monstros como os outros, mas sim com uma habilidade chamada Gula, o que até então ele pensava ser inútil. A praça estava movimentada até a chegada dos Cavaleiros Sagrados, que consistia no trio de irmãos Vlerick. Os caras são tão desgraçados que um homem que deixou uma fruta cair acidentalmente em direção ao Senhor Rado, um dos Vlerick, foi severamente chutado como resultado. Memil, uma das irmãs dos irmãos, também interferiu, dizendo ao homem civil que seu castigo seria a morte. No entanto, o terceiro dos irmãos, o esse porra aí, chamou os outros dois para deixar pra lá, deixando o homem com um aviso. O trio logo chegou ao portão do castelo, onde o protagonista Fate está de guarda. Aparentemente o protagonista faminto havia ocupado a posição de Cavaleiro Sagrado como guarda. Rafale jogou algumas moedas no chão como pagamento enquanto pedia para ele pegar. O protagonista se abaixou para pegar as moedas, mas só levou uma surra ao invés disso. Os irmãos Vlerick viam o garoto como um cão que devia a vida e a sobrevivência a eles. Eles estavam na categoria daqueles abençoados pelos deuses com habilidades, enquanto ele teve a infelicidade de possuir uma habilidade bastante inútil. A intimidação continuou até que Roxy, uma outra cavaleira sagrada, chegou e os deteve. Ela os reprimiu por terceirizar seu dever sagrado de proteger outra pessoa. Os irmãos Vlerick defenderam suas ações dizendo que estavam fornecendo emprego para os menos afortunados. Roxy ainda repreendeu seu comportamento e os irmãos seguiram seu caminho para fora da entrada após o término de seu turno de guarda. Roxy correu para Fate, ajudando-o a se levantar e limpando seus hematomas. Fate agradeceu por sua bondade, mas disse a ela que estava acostumado com o mau tratamento. Quando Roxy pediu para que ele informasse ela quando algo assim acontecesse de novo, ele agradeceu novamente e foi embora, enquanto ela assumia o próximo turno. Na cidade, o protagonista foi visto fazendo sua refeição em um local enquanto pensava na conversa com Roxy. Ele não queria envolvê-la, portanto suportava a dor. O dono do bar viu o protagonista ferido e aconselhou que ele fosse cuidadoso, pois os irmãos eram conhecidos por sua brutalidade. Fate agradeceu pela refeição, pagou e deixou a loja. Enquanto caminhava à noite pela rua, seu estômago roncou de fome novamente, graças à sua habilidade. Ele se perguntou por que não nasceu com uma habilidade melhor, mesmo que fosse a menos melhor possível. E enquanto ele estava se lamentando, viu algumas sombras e ladrões. Ele correu imediatamente de volta para o portão do castelo para informar a Roxy. Roxy entrou imediatamente em ação após ouvir a notícia. Fate a substituiu como guarda enquanto ela saiu para buscar os ladrões. Logo, Fate ouviu o som de espadas se chocando à distância e os sons pararam subitamente, o que fez questionar se a luta já havia terminado. De repente, um dos ladrões correu em sua direção. A princípio ele quis fugir, mas ficou para não colocar Roxy em apuros. Felizmente ele matou o ladrão com a lança em sua mão. E é então que a sua habilidade Gula foi ativada após matar o homem. E uma nova habilidade de telepatia se abriu. Fate ainda estava tentando compreender o que estava acontecendo quando Roxy chegou. Ela estava preocupada e verificou se ele tinha alguma ferida. Ao tocá-la, Fate de repente podia ouvir os seus pensamentos, que eram de puro cuidado para com ele. Ela ficou aliviada ao ver que ele não estava ferido. Fate ainda estava confuso por ouvir todos os pensamentos dela. Ele só conseguia ouvi-los enquanto ela estava em contato com ele. Fate queria que Roxy recebesse o crédito por matar os ladrões, pois seria um problema se o Rafael descobrisse. Roxy queria agradecer ao seu ajudante por proteger o seu próprio trabalho. Ela só conseguia pensar em oferecer a ele um emprego. Sabendo que Fate tinha medo dos irmãos, ela se assegurou e pediu para que ele trabalhasse para sua família em vez disso. Com uma posição óbvia e garantia de Roxy, Fate aceitou deixar os irmãos e trabalhar para sua família. De volta ao seu apartamento, Fate começou a se perguntar o que havia acontecido com ele. Ele verificou suas estatísticas
estatísticas e viu que elas haviam aumentado e se perguntou o que os novos poderes realmente significavam. Ele se lembrou do momento que ouviu os pensamentos de Roxy e atribuiu isso a uma nova habilidade de telepatia. Ele ficou feliz planejando começar a lutar contra monstros com a nova habilidade que havia adquirido na noite anterior. Na manhã seguinte, Fate foi a uma loja de armas. O atendente perguntou qual era o seu orçamento para as armas que ele gostaria de comprar e o atendente o ignorou imediatamente ao ver que ele era pobre e tinha apenas 2 moedas. Fate se dirigiu a um monte de armas baratas empilhadas ao lado. Ele começou a verificar a qualidade das espadas uma por uma, graças à habilidade de identificação que adquiria na noite anterior. Ele encontrou uma espada maltratada e preta que de repente começou a falar com ele. Fate ficou surpreso no início, mas logo começou a conversar com a espada que parecia conhecê-lo. A espada que era mais parecida com Fate prometeu fazer o bem a ele se ele a escolhesse, e foi o que o Fate fez. Os irmãos Valeric, Rafael e Mimio foram vistos discutindo sobre Fate e Roxy em seu quarto. Mimio achava que deveriam brigar com Roxy por tê-lo convidado para outro emprego sem a permissão deles e os haviam reprimido por seu dever, mas Rafael pediu para que ela deixasse isso para lá, para não complicar as coisas entre as famílias Art e Valeric, que estavam entre os 5 pilares do reino. Além disso, eles tinham muitos substitutos para o Fate. Rafael saiu para o distrito militar quando Mimio perguntou em que estudos ele estava mergulhado há dias. Rafael explicou que estava estudando imortalidade. Mimio riu pensando que ele estava brincando. Logo o anime corta para Fate, que foi ao campo em busca de monstros com a espada. Um Goblin apareceu e com poder adquirido ele conseguiu matá-lo. Com isso suas estatísticas aumentaram imediatamente, assim como na noite anterior. No entanto, não havia apenas um Goblin, pois eles se moviam em grupos. Vários outros com armas avançaram em direção ao protagonista de uma só vez. Quanto mais ele matava, mais suas estatísticas cresciam. Eventualmente ele matou todos os Goblins e ficou surpreso consigo mesmo. Ele verificou suas estatísticas e ficou surpreso ao ver que havia aumentado drasticamente com novas habilidades. A espada perguntou se ele estava satisfeito, o que ele notou imediatamente. Em nenhum momento ele deixou de sentir fome, mas de repente estava satisfeito. A espada explicou que isso era resultado da sua habilidade. Aparentemente a habilidade de gula permitia a ele roubar a habilidade e estatísticas de quem ele matava, aumentando suas próprias em vez de desenvolver habilidades por meio de batalhas e experiências como os outros. Grupos de guerreiros estavam passando à distância e a espada o alertou para manter esse poder em segredo, pois isso desafiava a lei divina. A espada era como Fate e prometeu ficar ao seu lado. Fate estava prestes a partir quando a espada o parou pedindo para que ele levasse a orelha dos Goblins para vender. Fate acabou vendendo 30 das orelhas que havia matado, ganhando uma boa quantidade de dinheiro que ele planejava usar para uma boa refeição. A espada chamada Ganância protestou, pedindo para ser cuidada primeiro em termos de manutenção. Os dois estavam discutindo quando esbarram em um homem que vagando segurando a mão de uma garotinha. A garota tocou acidentalmente em Fate, que ouviu seus pensamentos e a viu pedindo socorro. Sabendo imediatamente que algo estava errado, ele verificou as estatísticas do homem. Aparentemente ele era um cara do mal escondendo seus poderes. A espada perguntou o que Fate pretendia fazer. O protagonista queria ajudar a garota e imediatamente começou a segui-los. Logo chegaram a um prédio escuro parecido com um armazém. A garotinha foi empurrada enquanto continuava a chorar. O homem que a havia levado disse para ela que ela era apenas um brinquedo que serviria aos cavaleiros sagrados. Fate estava observando tudo o que estava acontecendo de longe, onde estava escondido. O protagonista ficou muito irritado com o maltratamento da garota e ele estava pronto para lutar pela primeira vez, algo que ele não podia fazer por si mesmo, pois estava sem poderes por muito tempo. E assim o episódio acaba. E assim chegamos ao fim deste vídeo, espero que você tenha gostado e caso você tenha se interessado pelo anime, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que gosta de ver um prota bem apelão em cena. E se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos para você não ficar de fora das novidades da temporada. Obrigado por tudo e tchau!